Olá pessoal, eu estou aqui para discutir o conteúdo do primeiro material que trata das estatísticas descritivas e das distribuições de probabilidade. Inicialmente, o material discute um pouco sobre a questão das tabelas de frequência. É importante observar a importância das tabelas de frequência na descrição de uma base de dados. Por exemplo, se nós temos um grupo de indivíduos que são classificados por níveis de escolaridade, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, uma maneira de nós entendermos a distribuição desse conjunto de dados é através das frequências relativas e absolutas das pessoas que possuem um determinado grau de escolaridade. Então, uma maneira de fazer isso é calcular a proporção amostral das pessoas que têm ensino fundamental, ensino superior, ensino médio. É claro que a soma dessas proporções é 100%. Com essa descrição por meio desta tabela, nós obtemos um informativo sobre a nossa população. 33% tem ensino fundamental, 28% tem ensino médio, 40% tem ensino superior. Nós vamos então denotar a frequência absoluta como sendo o número de indivíduos que possuem um determinado grau de escolaridade. Vamos chamar isso aqui de NI, denotando pela letra N minúsculo. Já a relação deste N com o N total, que é o total da população, nós vamos chamar de frequência relativa. Em alguns casos, a distribuição das tabelas de frequência é feita através de classes. Nesses casos, como por exemplo, a distribuição de notas, renda da população, isso é um pouco difícil a gente conseguir saber a renda de todas as pessoas e distribuir isso em tabela. Uma maneira que a gente tem de sintetizar a informação é formar grupos, e esses grupos vão compor as classes da tabela de frequência. Vamos pegar um exemplo da variável notas. É fácil observar que se a gente for coletar a nota de cada indivíduo, fica um pouco difícil de representar as frequências relativas por notas, dado que isso pode ser pouco informativo, se tratando de que pode haver 2% com nota 1, 3% com nota 2. Essa informação ela se perde para esse tipo de variável. Então, nesses casos, o que se faz é agrupar essas notas em classes de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10. Com isso, nós vamos capturar a informação de uma forma mais produtiva, de tal maneira que 8% tirou nota entre 6 e 7, que é uma classe importante, que descreve uma nota, por exemplo, regular. De 7 a 8, nós temos uma nota média. De 8 a 9, nós temos uma nota boa. E de 9 a 10 nós temos uma nota excelente. Então, se a gente pudesse dividir as notas em 4 níveis, esse seria o nível D, esse seria o nível C, esse seria o nível P e esse seria o nível A. Com essa caracterização das notas, essa distribuição em forma de classes de notas, fica mais informativa a distribuição das frequências. Quanto à escolha das classes, como isso é feito, isso varia de acordo com a experiência do pesquisador. Em geral, o uso de 4 a 8 classes
é recomendado. Da mesma forma que as tabelas podem resumir a informação contida em uma base de dados, o gráfico também pode fornecer essa informação de forma rápida e precisa. Alguns tipos de gráficos são bastante utilizados quando nós tratamos de variáveis qualitativas. Entenda como variável qualitativa aquela variável que diz respeito, por exemplo, a uma característica que pode ser o sexo, pode ser o grau de escolaridade. Os gráficos podem também ajudar a informar a distribuição das frequências. Um exemplo aqui, uma variável qualitativa, que é grau de escolaridade, e foi feito um gráfico da distribuição por grau de escolaridade em termos de porcentagem. Essas barras vão fornecer a informação existente na tabela. 25% tem nível médio, 42,5% tem nível superior, 32,5% nível fundamental. Uma outra maneira gráfica de se fazer isso é por meio do gráfico de pizza. O gráfico de pizza faz a mesma coisa, mas ele divide as variáveis em setores circulares. Então, 42% do círculo inteiro está aqui, 33% do círculo está aqui e 25% do círculo está nessa região aqui. Diferentemente das variáveis qualitativas, as variáveis quantitativas são numericamente mensuráveis. Por exemplo, a idade, peso, altura. Da mesma forma que nós fazemos a representação gráfica em variáveis qualitativas, nós podemos fazer também a representação gráfica de dados com características quantitativas. Nós podemos fazer um gráfico de barras para representar a distribuição das pessoas por número de filhos. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. É importante notar a diferença entre as variáveis qualitativas e as quantitativas. Perceba como, quando tratamos de variáveis qualitativas, estas podem ser classificadas em grupos que podem ou não ter uma ordem. Por exemplo, grupo de notas A, B, C ou D, onde A representa uma nota melhor que C. Em outros casos, a variável qualitativa não tem essa característica de poder ser ordenada, como por exemplo, sexo, homem e mulher. No caso das variáveis quantitativas, o fundamental é que podemos mensurá-las numericamente. No caso, o número de filhos é uma variável mensurável numericamente. Portanto, será tratada como uma variável quantitativa. O gráfico dot plot representa as frequências absolutas observadas por meio de um diagrama de pontos. Neste exemplo, temos uma observação com valor 2, 3 observações com valor 3, 3 observações com valor 4, 3 observações com valor 5, 3 observações com valor 6, nenhuma observação com valores 7, 8, 9, 10 e uma observação com valor 11. O gráfico de histograma consiste em retângulos contíguos com base nas faixas de valores da variável e com área igual à frequência relativa da respectiva faixa. Vamos observar na figura essa caracterização do histograma. Percebam que aqui as bases de cada retângulo
estão representadas por uma amplitude de uma unidade. A área que está aqui, neste retângulo, vai ser o percentual observado na amostra que pertence a esta faixa de 6 a 7, de tal maneira que a base vezes a altura seja os 8%, que é a frequência relativa observada nessa faixa. O importante observar é que a soma dessas áreas, 1, 2, 3, 4, resulta em 8%, com 36%, com 48%, com 8%, isso é 100%, que é igual a 1. Perceba que um gráfico como esse informa, por exemplo, que uma minoria da amostra pertence às classes de menor e maior valor e que uma maioria se situa no centro desses valores. Uma outra maneira de nós observarmos dados por meio de gráficos é através de um gráfico de linha. Vamos observar a evolução da dívida externa do Brasil desde 1956 até 2006. Nós podemos observar isso de forma gráfica. Percebemos assim que a dívida externa tem aumentado até pelo menos a data de 2006. No entanto, houve uma tendência de queda aqui por volta de 1999 a 2000. Fui no site do IPEA e consegui plotar a continuação do gráfico que está no material didático. O que se percebe é que até por volta do ano de 1998 houve uma tendência de aumento para essa dívida externa. Entre 98 e 2006 houve um aumento de decréscimo. No entanto, aproximadamente de 2005 em diante, até os dias atuais, nós vemos aí uma tendência forte de alta. Sendo assim, nós vemos que o gráfico ilustra a tendência, ou seja, o comportamento da variável dívida externa do Brasil ao longo dos anos. Algumas medidas numéricas podem ser calculadas com a finalidade de fornecer informações sobre a distribuição dos valores em uma base de dados. O mínimo e o máximo informam, por exemplo, o intervalo de variação observados na amostra. O valor mínimo é dado pelo menor valor observado, enquanto que o valor máximo é dado pelo maior valor observado. A moda, por definição, é o valor mais frequente em um conjunto de dados. Por exemplo, dentre esses números, o mais frequente é o número 2. Dessa forma, a moda é igual a 2 nessa amostra. No item B, vemos aqui que 2 e 4 possuem a mesma frequência e são, de fato, os valores mais frequentes observados na amostra, o que torna essa distribuição uma distribuição bimodal. No terceiro conjunto, não observamos nenhum número, nenhum valor que tenha uma frequência superior aos demais, o que torna a distribuição amodal, sem moda. Vamos para o exemplo 14. Uma empresa de segurança deseja estudar qual o número de ligações a cobrar mais frequentes que são recebidas em um determinado bairro de classe alta da cidade de São Paulo no mês de março.
foram selecionadas 30 residências e observado o número de ligações a cobrar por residência. O resultado encontra-se sintetizado na tabela 11. O número de ligações a cobrar está na coluna da esquerda e o número de residências que realizaram o respectivo número de ligações a cobrar está na coluna da direita. Foram analisadas 30 residências no total, de tal maneira que o número mais frequente de ligações a cobrar são 2 ligações. Também a gente pode observar que o menor valor observado foi o 0, ou seja, nenhuma ligação a cobrar, e o maior valor foi o 3, o que significa dizer que o número de ligações a cobrar realizadas por residência não ultrapassa de 3 ligações a cobrar. O número mais frequente é o número 2. Podemos interpretar a média como sendo um centro de gravidade em um conjunto de números. A forma como se calcula a média é simplesmente somando os valores observados e dividindo pelo número de valores observados. O mais interessante é perceber a importância desta medida de locação ou medida de posição, que é a média. Vamos ilustrar com o seguinte exemplo. Eu tenho aqui um gráfico do Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira, que evolui ao longo do tempo, em um período de março até maio. Mas o que podemos perceber é que nós temos aqui 3 médias. Uma média de curto prazo, que é essa média roxa. Uma média de médio prazo, que é a média, que é a linha azul, e uma média de longo prazo, que é a linha amarela. O que nós percebemos é que sempre que os preços se afastam das médias, existe uma tendência de retorno às médias. O preço se afastou da média, existe uma tendência de retorno às médias. O preço se afasta da média, volta para as médias. Se afastou das médias, volta para as médias. Enfim, o que nós percebemos é que a média vira um centro de gravidade para os preços. A média, então, é um centro de gravidade para o conjunto de dados observados. Se existe um valor que você quer que represente essa base de dados, a média é um candidato a este possível valor. Estando os valores observados em ordem crescente, o valor que ocupa a posição central é a mediana. Dessa forma, se a gente tem um conjunto de informações ordenado, a mediana separa os dados em 2 partes. 50% das informações ficam à esquerda da mediana e os outros 50% ficam à direita da mediana. Vamos obter a mediana nessa série de dados. A mediana é o valor central. Observe que os dados estão organizados de forma crescente. Sendo assim, a mediana é o termo central. Observe que aqui, como temos um número ímpar de termos, o termo central é um único termo.
Agora suponha que nós acrescentemos o número 9 nesse conjunto de dados. Agora, o termo central é composto por duas observações, 7 e 8, e a mediana passa a ser a média aritmética desses dois valores. Com isso, nós podemos formalizar a forma de cálculo da mediana. Assuma que os dados estão ordenados de forma crescente, ou seja, do menor para o maior. O cálculo da mediana é dado segundo esta expressão. Se a quantidade de termos é um número ímpar, a mediana é o termo de ordem n mais 1 sobre 2. Se o número de termos é um número par, a mediana é a média aritmética do termo de ordem n sobre 2 com o termo de ordem n sobre 2 mais 1. Observemos aqui a série. Nós temos um número ímpar de termos, a mediana é o termo central. Agora suponha que nós tenhamos uma observação adicional aqui, que seja, por exemplo, o número 70. Percebam que o número de termos aqui é um número ímpar e que os termos centrais são 10 e 13, o que faz com que a mediana seja a média aritmética de 10 com 13. Nesse caso, 11,5. Vamos então ao exemplo 16. Considere novamente a tabela do exemplo 14. Está aqui a tabela das ligações a cobrar e o número de residências que fazem essa ligação a cobrar segundo a base de dados coletada. Vamos introduzir também uma coluna na tabela que vai acumulando as frequências. Essa é a conhecida distribuição acumulada. Vamos observar a tabela e aqui nós vimos o número de ligações realizadas a cobrar, o número de residências, que são as frequências absolutas, e aqui nós acumulamos essa quantidade, que nós formamos a frequência acumulada. 2, com 5, 7, com 15, 22, com 8, 30. Então aqui nós temos a frequência acumulada. São 30 observações, tá certo? Um número par, de tal maneira que se nós estivermos interessados em calcular a mediana, e com o número par de observações, a fórmula de cálculo da mediana é dada pelos termos centrais de ordem 30 sobre 2, que é 15, e 30 sobre 2 mais 1, que é 16. Para entender como essa conta é feita, observemos a tabela de frequências, onde nós temos aqui uma quantidade 2 de zeros, uma quantidade 5 de 1s, uma quantidade 15 de 2, uma quantidade 8 de 3. Dessa forma, são 2 zeros, 5 1s, 15 números 2 e 8 números 3. Observando o número de valores, nós temos 30 observações e os termos centrais são os termos 15 e 16, que são o número 2 e o número 2. A média, então, é 2. E isso vai representar a mediana. 2 ligações a cobrar por residência. Seguindo o mesmo raciocínio do cálculo da mediana, é possível definir as medidas separatrizes, que são os quartis, decis e percentis. Os quartis dividem a série de valores em 4 partes iguais. O primeiro quartil acumula 25% da distribuição à esquerda dele. O segundo quartil acumula os 25% do primeiro mais 25% da distribuição
à sua esquerda. Enquanto que o terceiro quartil acumula os 25 do primeiro, mais os 25 do segundo, mais 25 até ele. Ou seja, 75% dos valores estão à esquerda do terceiro quartil. E o quarto quartil acumula 100% à sua esquerda. Então nós temos a disposição dessa forma. O primeiro quartil acumula 25%, o segundo quartil acumula 50%, o terceiro 75% e o quarto 100%. De quartil a quartil nós temos saltos de 25% em 25%. Lembrando aqui que os dados devem estar em ordem crescente. No exemplo 17, temos uma série de valores que ordenadas compõem a seguinte sequência: 2, 5, 6, 9, 10, 13 e 15. Observe que o número 9 é o termo central desta série, que vai ser a mediana. Para encontrarmos o primeiro quartil, pegamos o primeiro bloco, 2 a 6, e calculamos a mediana nesse bloco. O termo central é 5, o primeiro quartil é então o número 5. O segundo bloco, é possível calcularmos o terceiro quartil. O termo central é 13, esse é o terceiro quartil. Dessa forma, temos que 25% dos dados estão à esquerda de 5, 50% estão à esquerda de 9 e 75% estão à esquerda de 13. A definição dos percentis segue o mesmo raciocínio dos quartis, mas ao invés de dividir a distribuição em 4 partes iguais, nós dividimos em 10 partes iguais. Cada parte será um percentil da distribuição. Assim como as medidas de posição, como média, mediana, moda, percentis, decis e quartis, nós podemos também querer analisar algum aspecto de dispersão existente na série de dados. Esse aspecto de dispersão pode ser avaliado por meio das medidas de dispersão, que são algumas delas: a amplitude, a variância, o desvio padrão. A variância é definida como sendo uma medida que avalia o nível de afastamento das observações em torno da média. Para avaliar isso, são calculados os desvios em relação à média, elevado ao quadrado desses desvios, formando assim os desvios ao quadrado em torno da média. A soma desses desvios ao quadrado, dividido pelo número de dados, menos 1, forma a variância. Então a variância é uma medida que informa o quão, em média, os dados estão dispersos em torno da média. Quanto maior essa soma de quadrados, maior o grau dessa dispersão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Percebam que quando trabalhamos com a variância, os dados são elevados ao quadrado, o que faz com que a medida esteja elevada ao quadrado. Por exemplo, se x é a altura, o quadrado de x é a altura ao quadrado. A variância informa com a medida ao quadrado. Daí é necessário voltar para a escala original dos dados, tirando a raiz quadrada da variância, que forma o desvio padrão. No livro, vocês podem encontrar no exemplo 18 uma situação onde uma medida de dispersão pode classificar os candidatos quanto à nota.
Neste exemplo, média, mediana e moda são todos iguais a 8 e deseja-se escolher um dos 3 candidatos segundo um critério para a avaliação das notas. Com isso, a variância pode ser tomada como critério na tomada de decisão. Neste caso também, a amplitude, ou seja, a distância entre o mínimo e o máximo, pode ser também tomada como um critério de seleção entre os candidatos. Aquele que tiver a menor dispersão é o melhor candidato. A fórmula da variância é dada por S ao quadrado, expressão 4.4. Por exemplo, o candidato A, a primeira nota é 7, a média é 8, o primeiro desvio é 7, segunda nota 7,5, a média é 8, segundo desvio 7,5 menos 8, eleva ao quadrado, terceira nota 8 menos 8, e assim por diante, obtém-se a variância das notas deste candidato. Com a variância em mãos, é possível calcular o desvio padrão, que estará na mesma escala dos dados. Seguindo o raciocínio análogo, é possível calcular a variância e desvio padrão dos candidatos B e C, 2 e 1.4, 0,1 e 0,3 respectivamente. O que tem menor dispersão é o candidato C, utilizando aqui o desvio padrão. Uma fórmula alternativa para a variância é dada por esta expressão 4.6, a qual é descrita da seguinte forma: a variância é dada por 1 sobre n menos 1 multiplicado pela soma dos quadrados menos n vezes a média ao quadrado. É possível mostrar esta expressão apenas desenvolvendo a fórmula geral da variância, que diz que S ao quadrado. Um fato importante a ser observado é o seguinte: neste denominador aparece n-1, e são n informações. Se nós fôssemos pensar na variância como sendo uma média de desvios ao quadrado, teria que ter o n aqui embaixo, mas nós temos o n-1. O que acontece? Se coloca esse n-1 por uma questão de viés. Essa fórmula que não tem viés. Por conta dessa questão do viés, é que se utiliza o n-1 no denominador. Quando nós formos estudar o valor esperado de uma variável aleatória, será mais fácil entender o que significa essa questão do viés. Qualquer fenômeno que gere resultado incerto é chamado processo ou experimento aleatório. Vamos ver alguns exemplos. Jogar uma moeda 2 vezes e observar a sequência de caras e coroas obtidas. Jogar um dado e observar o número mostrado na face. Observar o peso de uma criação de gado, por exemplo. Observar o número de filhos de um casal. Percebam a existência de uma incerteza desse tipo de experimento. O ato de observar a face do dado lançado me traz uma incerteza sobre qual face aparecerá como resultado. Da mesma forma como observar o peso dos animais é um experimento que envolve incerteza, dado que não existe a possibilidade de termos a certeza de qual o peso nesse conjunto de animais observados. Vamos definir o espaço amostral como sendo o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Por exemplo, jogar o dado e observar o resultado, nós temos o seguinte espaço amostral. Ou a face dá 1,
ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. O conjunto de todas essas possibilidades é o que nós chamamos de espaço amostral, aqui denotado pela letra ômega. Lançar uma moeda 2 vezes e observar as faces obtidas, podemos ter duas caras, a primeira cara é a segunda coroa, o inverso, ou duas coroas. Um evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Por exemplo, considere o experimento de jogar o dado e observar o resultado. Alguns dos eventos possíveis são dados por ocorrer face 5, ocorrer face par. Dessa forma, qualquer subconjunto do espaço amostral será um evento. Dois eventos especiais são o evento certo, compreende o espaço amostral, e o evento nulo, compreende o conjunto vazio. Dado que eventos são subconjuntos do espaço amostral, faz sentido estabelecer operações com eventos, da mesma forma que se faz operação com conjuntos. Os diagramas de Venn podem representar muito bem alguns eventos, como por exemplo o evento interseção. Dois eventos acontecem simultaneamente. O evento reunião, um ou outro evento acontecem. O evento complementar, que seria o evento em que A não ocorre. No exemplo 23, temos aqui os números possíveis para a ocorrência da face do dado, de 1 a 6. Temos então o espaço amostral bem definido e alguns subconjuntos do espaço amostral que são eventos. A ocorrência de números pares é o evento A. A ocorrência de números ímpares é o evento C. E o evento B é a ocorrência dos números 4, 5 ou 6. A e B podem ocorrer simultaneamente, pois o 4 e o 6 estão em A e B. A e C não podem ocorrer ao mesmo tempo, pois não existem elementos em comum nesses conjuntos. Dessa forma, o evento A inter C é o conjunto vazio. A união B, todos os elementos de A, juntamente com todos os elementos de B. A união B complementar é a ocorrência de A ou a não ocorrência de B. B não ocorre se 1, 2, 3 ocorrem. Logo, 1, 2, 3 deve estar no conjunto A união B complementar e também os elementos de A, 2, 4 e 6. Dois eventos são disjuntos quando não podem ocorrer simultaneamente. Por exemplo, considere os eventos A. O resultado do lançamento do dado foi o número 4 e o evento B dizendo que o resultado é o número 5. O dado não permite que apareçam dois números distintos ao mesmo tempo. Logo, a interseção dos eventos é o conjunto vazio. Vamos agora conversar um pouco sobre probabilidade. Como podemos definir probabilidade? Probabilidade é uma medida que quantifica a incerteza frente a um possível acontecimento futuro. Há várias maneiras de se medir incerteza e é corriqueiro se pensar na seguinte divisão: método clássico, método frequentista, método subjetivo e método axiomático. Seguindo a metodologia clássica, a definição de probabilidade de um evento A fica estabelecida pela seguinte relação: número de casos favoráveis ao evento sobre o número de casos possíveis. Seria o caso do dado em que nós temos 6 possibilidades
e a chance de sair o número 1, ou cada número individualmente, é uma dentre 6 possíveis. Seguindo a ótica frequentista, definimos a probabilidade de ocorrência de um evento A pela razão do número de vezes que o evento A ocorreu pelo número de repetições do experimento. Essa visão frequentista é muito utilizada em simulações, pois se trata de algo intimamente ligado com a lei dos grandes números, que é um resultado da teoria de probabilidades bastante interessante, que diz que as frequências relativas convergem para as verdadeiras probabilidades à medida que o número de repetições do experimento é suficientemente grande. O método subjetivo é definido da seguinte forma: cada indivíduo se baseia em informações anteriores, em opiniões a respeito e estabelece uma resposta para a probabilidade do evento de interesse. Como exemplo, um médico experiente consegue calcular uma probabilidade de um indivíduo ter uma determinada doença a partir dos sintomas que o indivíduo apresenta. Note que outro médico pode calcular uma probabilidade diferente para o indivíduo, daí o caráter subjetivo. Seguindo a ótica axiomática, são estabelecidos os axiomas de Kolmogorov. Os axiomas são verdades aceitas sem demonstração, mas que servem para que se construa uma teoria. Nesse caso, os axiomas de Kolmogorov vão ditar uma função de probabilidade que associa a cada evento do espaço amostral um número real pertencente ao intervalo 0, 1, satisfazendo as seguintes condições, que são os axiomas de Kolmogorov. Axioma 1, a probabilidade de ocorrência do evento A é um número que não ultrapassa as fronteiras do 0 e do 1, ou seja, é no mínimo 0, no máximo 1. O axioma 2 diz que a probabilidade do espaço amostral é 1, ou seja, a chance de ocorrência de todos os eventos possíveis é igual a 1. O axioma 3 diz que se dois eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, a interseção deles é o conjunto vazio, a probabilidade da reunião será a soma das probabilidades dos eventos associados. Com os 3 axiomas, são também estabelecidas as seguintes propriedades. A probabilidade do conjunto vazio é 0, ou seja, o evento nulo tem probabilidade 0 de ocorrência. A probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do conjunto original. Dados dois eventos quaisquer, a probabilidade da reunião é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. A propriedade 4 diz que se A é um subconjunto de B, então a probabilidade de ocorrência de A é menor ou igual que a probabilidade de ocorrência de B. Na tabela seguinte estão alguns exemplos de funções de probabilidade, ou seja, funções do tipo P, que satisfazem os axiomas de Kolmogorov e que já são bem discutidas na literatura. Essas funções de probabilidade são associadas a modelos probabilísticos que receberam nomes específicos, como por exemplo, modelo Bernoulli, modelo binomial, hipergeométrico, Poisson, uniforme e normal. Esses modelos serão discutidos na seção de variáveis aleatórias, onde faremos uma discussão mais ampla sobre as distribuições de probabilidade. Uma probabilidade interessante de ser calculada é quando nós sabemos da ocorrência de um dado evento B e queremos inferir sobre a probabilidade da ocorrência de um evento A. Denotamos a probabilidade de ocorrência de A dada a ocorrência de B por P de A dado B. Essa probabilidade é dada pelo teorema de Bayes,
E aqui está em forma de definição. A probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A inter B sobre a probabilidade de B, garantindo que a probabilidade do evento B ocorrer é um número positivo. Por essa expressão 6.1, podemos reescrevê-la sob a condição de explicitar a probabilidade de A inter B. No exemplo 28, um grupo de pessoas foi classificado quanto ao peso e pressão arterial de acordo com as proporções do quadro a seguir. Pressão alta ou normal, peso, excesso, normal, deficiente. E aqui estão as frequências observadas na amostra de pessoas que têm pressão alta e excesso de peso. Pressão normal e excesso de peso, 15%. Pressão normal, peso normal. Pressão alta, peso normal, 45%. Estas são as frequências observadas por cruzamento de pressão e peso. Qual a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso nesse grupo ter pressão alta? Perceba que o evento ter pressão alta está condicionado ao fato de ter peso em excesso, normal ou deficiente. Uma pessoa com pressão alta, ou ela está classificada por excesso de peso, ou peso normal, ou peso deficiente. De tal maneira que a probabilidade de ocorrer pressão alta é igual à soma 0,10, 0,08 e 0,02, que é 20%. Dado que a pessoa escolhida tem excesso de peso, qual a probabilidade dela ter pressão alta? A probabilidade da pessoa ter pressão alta, dado que tem excesso de peso, é igual à probabilidade de ter pressão alta e ter excesso de peso, dividido pela probabilidade da pessoa ter excesso de peso. Com o auxílio da tabela, a probabilidade de ter pressão alta e ter excesso de peso é 10%, e a probabilidade de ter excesso de peso é de 25%, que é igual a 0,4 ou 40%. Dois eventos são independentes quando a probabilidade de ocorrência de um não interfere na probabilidade de ocorrência do outro. Ou seja, a probabilidade de A, dado que B ocorreu, é igual à probabilidade de A. Ou a probabilidade de B, dado que A ocorreu, é igual à probabilidade de B. Usando a fórmula de Bayes, que é a probabilidade condicional, nós podemos chegar a esta segunda fórmula, que diz que a probabilidade de A inter B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Isso pode ser feito diretamente usando a fórmula de Bayes. Dado que a probabilidade de A é igual à probabilidade de A dado B, que é igual, pelo teorema de Bayes, a probabilidade de A e B sobre a probabilidade de B, temos então que a probabilidade de A vezes a probabilidade de B é igual à probabilidade de A inter B. Isso garantindo que os eventos são independentes. A regra da probabilidade total pode ser entendida utilizando o seguinte diagrama. Considere uma sequência B1, B2, Bn como sendo uma partição do espaço amostral ômega. Ou seja, o que é uma partição? É um conjunto cuja reunião dos seus elementos constitui o conjunto ômega e que são dois dadores disjuntos. Observe os conjuntos B indexados por 1, 2, 3, 4 e 5. São conjuntos 2 a 2 disjuntos, cuja reunião resulta no espaço amostral ômega.
Imagine agora um conjunto A que intersecta cada um dos conjuntos B e estamos interessados em saber a probabilidade do conjunto A. Olhando aqui, nós percebemos que o conjunto A é a reunião de todas as interseções dele com cada um dos conjuntos B. Perceba que calcular a probabilidade de ocorrência do evento A é simplesmente calcular a probabilidade de ocorrência de um evento reunião de conjuntos 2 a 2 disjuntos, onde cada um desses conjuntos é uma interseção de A com um dos conjuntos B formados. Sendo os conjuntos A inter B1, A inter B2, A inter Bn 2 a 2 disjuntos, podemos escrever a probabilidade da união como sendo a soma das probabilidades. Agora, podemos utilizar a fórmula de Bayes, que resultará na probabilidade de A inter B1. A mesma coisa pode ser feita para a interseção de A com B2 e, por fim, para a interseção de A com Bn. Dessa forma, podemos escrever a probabilidade do evento A como sendo a soma das probabilidades de A dado BI vezes P de BI. Essa é a conhecida regra da probabilidade total. Vamos ao exemplo 30. Uma mineradora explora 3 minas denominadas por B1, B2 e B3. A partir de pesquisas anteriores, sabe-se que a probabilidade de encontrar ouro na mina B1 é de 0,1, na mina B2 0,05 e na mina B3 é de 20%. Além disso, essa mineradora tem explorado as minas B1, B2 e B3 nas proporções de 30, 20 e 50%, ou seja, a probabilidade de se escolher a mina B1 é de 30%, a mina B2 é de 20% e a mina B3 é de 50%. Qual a probabilidade de a mineradora encontrar ouro? Percebam que o evento encontrar ouro está associado a encontrar ouro na primeira mina, ou na segunda mina, ou na terceira mina. De tal maneira que a probabilidade de encontrar ouro é uma soma de probabilidades de se encontrar ouro e esse ouro ter sido encontrado na primeira mina, ou a probabilidade de se encontrar ouro e o ouro ter sido encontrado na segunda mina, ou a probabilidade de se encontrar ouro e o ouro ter sido encontrado da terceira mina. Isso é a probabilidade de se encontrar ouro, dado que não se pode encontrar ouro das duas minas ao mesmo tempo, dado que se encontrou ouro, ou esse ouro veio da mina 1, ou da mina 2, ou da mina 3. Cada uma dessas probabilidades pode ser reescrita utilizando o teorema de Bayes. A probabilidade de se encontrar ouro, dado que o ouro vem da mina 1, é de 10%, e a probabilidade de se escolher a mina 1 para garimpar ouro é de 30%. A probabilidade de se encontrar ouro, dado que veio da mina 2, é de 5%, e a probabilidade de se escolher a mina 2 para garimpar ouro é de 20%. Para a mina 3, nós temos as probabilidades de se encontrar ouro, dado que veio da mina 3, sendo em 20%, e a probabilidade de se escolher a mina 3 para garimpar ouro em 50%. A soma dessas quantidades gera uma probabilidade de 14% para o evento encontrar ouro.
Suponhamos agora a seguinte situação. Dado que foi encontrado ouro, qual a probabilidade de ter sido encontrado na mina BI? Estamos em busca da probabilidade condicional de BI dado A. Utilizando a fórmula, podemos escrever esta probabilidade pela razão. Sendo assim, dado que conhecemos a fórmula de cálculo para a probabilidade de A, podemos escrever esta probabilidade em termos de soma de probabilidades de A inter BI. E esta probabilidade de B inter A é a probabilidade de A inter B vezes a probabilidade de BI. Ou seja, se temos conhecimento a priori da distribuição de A dado BI, podemos recuperar a distribuição a posteriori de BI dado A. Essa é a fórmula final do teorema de Bayes. Conhecemos a distribuição a priori, A dado BI, e recuperamos a posteriori, BI dado A. Vamos fazer isso para a mina B3. Qual a probabilidade de, sendo o ouro encontrado, ele ter sido encontrado na mina B3? Usando a fórmula de Bayes, a probabilidade de B3 dado A é igual à probabilidade de A dado B3 vezes probabilidade de B3. Essas probabilidades são conhecidas, 0,20, 0,50, dividido pela probabilidade de A, que foi calculada no exemplo anterior em 14%. A razão dessas probabilidades é aproximadamente 71%. Bem, pessoal, neste vídeo nós falamos um pouco sobre estatística descritiva, que foi assunto do início. Depois entramos na teoria das probabilidades, onde nós descrevemos a questão do espaço amostral, eventos, operações com eventos, e também falamos da questão da axiomática, que envolve o desenvolvimento da teoria das probabilidades através dos axiomas de Kolmogorov. No final, tratamos da fórmula de Bayes e do teorema da probabilidade total. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.